Aleluia, glória a Deus, aleluia, vocês estão dispensados. Hoje nós estamos conduzindo tudo aqui. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia, senta um pouquinho. Quero dar as boas-vindas a você. Que maravilha estarmos aqui hoje, primeiro culto desse ano, no ano de 2022. Quero desejar um feliz ano novo a todos vocês, amém? Então nós estamos aqui hoje para celebrar, porque vencemos mais um ano e começamos outro da melhor maneira possível, diante da presença do Senhor, rendidos à presença do Senhor. E eu queria que realmente você aproveitasse desse momento para que você pudesse se render na presença de Deus, na presença daquele que cuida de nós. Então, todo louvor e toda glória seja para Ele nessa noite. Eu gostaria mesmo de aproveitar esse momento o máximo que pudéssemos, para que nós possamos nos debruçar diante da palavra de Deus, diante da sua presença gloriosa nesse lugar, para que nós pudéssemos, irmãos, absorver, receber do Senhor tudo aquilo que nós vamos precisar para esse ano que se inicia. Quantos aqui dependem do Senhor? Amém? Então a nossa dependência está em Deus. Nós não dependemos de situações aí fora, nós não dependemos de governo, não dependemos dessas coisas. Essas coisas elas são estabelecidas porque o próprio Senhor, Ele cuida de nós e é o meio pelo qual Ele age aqui, naturalmente falando. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós temos que estar sempre firmados naquele que tudo pode, naquele que tudo sabe, naquele que tudo vê, que está em todos os lugares, que sabe todas as coisas, irmãos. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então nós podemos confiar nele, nós podemos nos lançar e confiar no Senhor, amém? Então essa noite é um culto de celebração, um culto de Santa Ceia, e o Senhor, Ele quer que nós lembrarmos daquilo que Ele já estabeleceu para nós, e nós vamos fazer isso hoje com muita alegria aqui nesse lugar. Mas antes disso, eu queria saber se tem alguém que completou a idade nova de domingo para cá. Tem alguém já celebrando a idade nova aqui nesse meio, em nosso meio? Tem alguém? Ninguém? Rapaz, ninguém completa a idade nova nesse ano, nesse tempo agora. Mas que bom, irmãos, que você está aqui. Eu quero, nesse momento, orar junto com você, para que nós possamos ministrar a palavra. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor preparou, que o Senhor já esteve nesse dia. Por isso, Senhor, nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui para te servir, para prestar um culto a Ti, mas também ministrar a Tua palavra, servindo aos irmãos com esse banquete, que é a Tua palavra que nos traz vida. Pois o Senhor mesmo diz na Sua palavra que o Senhor é o pão do céu, o pão que desceu do céu. Pai, que nesse dia nós estamos aqui para nos alimentar da Sua palavra, para nos fortalecer, Pai, porque nós sabemos que nós temos 364 dias ainda pela frente para vivermos neste ano, e nós queremos sim, Senhor, findar esse ano já a partir de hoje, celebrando com aquilo que o Senhor vai fazer para nós, porque a Sua palavra nos ensina que nós devemos imitar o Senhor, que chama a existência das coisas que não são como se já fosse. Por isso, Pai, eu oro nesse momento por esse ano poderoso. Obrigado, Pai, pelo ano de provisão. Obrigado, Pai, pelo ano de saúde divina. Obrigado, Pai, porque esse ano eu sei que é um ano de aceleração. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor vai alinhar as coisas e a visão para que as coisas do Senhor aconteçam de forma mais rápida na nossa vida. Obrigado, Pai, por essa igreja, entendendo os modos e os tempos do Senhor agir, para que nós possamos avançar mais e mais, mais e mais, não perdendo tempo, mas aproveitando, remindo o tempo, como o Senhor mesmo fala, para que nós possamos absorver o máximo do Senhor e aproveitar o máximo do tempo que o Senhor disponibiliza para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Então hoje, primeiro do ano, segundo dia do ano de 2022,
Eu sei que nessa data é comum as pessoas darem uma passeadazinha, alguns vão viajar, ainda mais depois de um tempo que o pessoal passou por muito tempo sem poder viajar, né? Então eu sei que muita gente está viajando, estão para os interiores, aproveitando para rever as famílias, né? Isso também é lícito, mas nós estamos aqui hoje, amém? E nós vamos celebrar. Quantos vieram para celebrar aqui nessa noite? Celebrar a ceia do Senhor e ouvir o que o Senhor tem para falar através da sua palavra. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para esse tempo em que nós vamos viver. E eu gostaria de compartilhar com a igreja. Eu gostaria de compartilhar com todos, se pudesse. Mas vou compartilhar com você que está aqui. Graças a Deus, essa mensagem ela vai poder ficar gravada. Outras pessoas vão poder ouvir ela depois também. E poder absorver aquilo que o Senhor quer falar para nós nesse dia, nesse início de ano, amém? E o Senhor falou comigo, irmãos, que esse ano de 2022 é um ano de aceleração. Aleluia, glória a Deus. Você se alegra com isso? Pastor, porque aqui todo final de ano vem... Não, irmãos, é a palavra do Senhor, creia. É melhor você abrir o seu coração e crer naquilo que Deus está falando. Deus vai sempre usar pessoas, inspirando eles pelo Espírito para estar falando algo e anunciando coisas à sua igreja. Sabe, irmãos, foi assim desde o início. Deus sempre teve um cuidado de comunicar ao seu povo aquilo que Ele desejava fazer. Hoje nós estávamos em casa estudando e Fernanda estava lá e ela perguntou algo bem interessante. Ela perguntou porque algumas coisas acontecem na palavra e por que não de outra forma. Sabe, irmãos, porque Deus, antes de acontecer, Ele fala como vai ser. E para que aconteça exatamente como foi profetizado, tudo vai cooperar ao favor disso. Amém? Então o Senhor está dizendo para mim e para você que esse ano é o ano de aceleração. E é melhor você pegar isso pelo Espírito, porque assim será com aqueles que crerem. Amém? As coisas vão acontecer, irmãos, porque Deus, Ele é o maior interessado nisso. Agora o Senhor, Ele falando que esse ano vai ser um ano de aceleração, Ele quer também que nós venhamos a tomar alguns cuidados com algumas coisas que nós precisamos talvez, mudar. Porque para acelerar as coisas na nossa vida, talvez a gente tenha que esquecer algumas coisas que já ficaram para trás. Nossa vida, nós ainda carregamos isso na nossa vida e isso está nos atrapalhando. Mas nessa noite o Senhor quer trazer uma palavra ao meu e ao seu coração para que você possa desfrutar mais desse tempo no Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus e no capítulo de número 15. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer nos deixar pronto para correr a carreira, amém? Mateus capítulo de número 15, vamos ler esse texto aqui, algumas coisas que Jesus fala aqui de forma bem interessante. Mateus capítulo 15, o versículo de número 1, diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento que Deus o mandamento de Deus pela sua tradição? Eles questionam Jesus porque os seus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos. Mas Jesus também agora aproveita e questiona, ele nem responde aos escribas e aos fariseus. Ele questiona porque eles, os fariseus e os escribas, eles também estão transgredindo os mandamentos de Deus pela a tradição dos anciãos. Vamos continuar lendo, verso 4. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Continuando, verso 5. Mas vós dizeis: qualquer disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, e o que poderias aproveitar de mim?
esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Verso 7. Jesus vira para ele e diz: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram-lhes: sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outros cegos, ambos cairão na cova. Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, essa palavra saltou ao meu coração. Deus ministrou através do Espírito Santo essa palavra no meu coração, porque aqui está falando sobre tradição. E o Senhor nessa noite Ele quer falar sobre o perigo das tradições. O perigo das tradições, que elas podem nos impedir de avançarmos para um nível melhor, de avançarmos na carreira que Deus propôs para nós, de receber o melhor de Deus. Sabe, aqui Jesus, Ele estava com os seus discípulos. Quantos sabem que Jesus era sábio? Jesus é sábio, Ele tem toda a sabedoria, Ele é a sabedoria. Então, irmãos, se alguma coisa estivesse acontecendo de errado com os discípulos, Ele era o primeiro a corrigir, a instruir eles, irmãos. Mas aqui vê que os escribas, os fariseus, eles chegam querendo confrontar a Jesus. E a coisa que eles chegam aqui confrontando é: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos? Por que que eles não comem ou eles não lavam as mãos antes de comer? E Jesus aqui, Ele vira para esses fariseus, para esses escribas, e Ele começa a falar algumas coisas, que eles anulam os mandamentos de Deus pelas tradições dos homens. Sabe, irmãos, e nós vemos ainda muito no meio da igreja, muita gente desobedecendo os mandamentos de Deus, até contradizendo, mudando a palavra de Deus por conta de tradições humanas. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, o Senhor está falando para mim e para você, que se você quiser viver pelas tradições, pode esquecer as coisas do Senhor, porque no Senhor é do jeito dele. E aqui, irmãos, Jesus aproveita e começa a falar para esse povo que essas tradições, elas não têm poder algum, elas não purificam, elas não trazem nenhum benefício para o ser humano. E aqui eles estavam preocupados com a contaminação, porque se não fosse assim, Jesus não teria falado disso. E Jesus, Ele vai lançar isso por terra. Ele diz: ei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, é o que sai da boca do homem. E até os discípulos, eu acho interessante, porque Pedro toma a palavra, né? Pedro sempre mais ousado, ele toma a palavra e ele pede para que Jesus explique essa parábola para ele. E Jesus diz assim: até vocês ainda não entenderam? Até vocês ainda não entenderam que tudo que entra pela boca desce para o ventre? Em outras palavras, se fosse falando hoje, desce para o bucho mesmo, e depois vira alguma coisa que não precisa falar.
publicamente, todo mundo já sabe o que é que vai virar. Mas quantos percebem que Jesus falou claramente isso? A comida que entra pela boca tem uma função, alimentar o corpo. E aqui para muitas pessoas podem pensar que os judeus estavam falando de higiene, não era. Eles estavam falando de uma contaminação, de uma coisa espiritual, eles achando que regras humanas, a aparência de piedade era poderosa em alguma coisa. Jesus disse, isso é hipocrisia. Ele chama os fariseus de hipócritas. Isso é muito sério, irmãos, porque se nós decidirmos viver por alguns ritos religiosos, por algumas tradições de homens, a palavra do Senhor vai nos chamar de hipócritas. Isso é chamado de hipocrisia. Hoje é um culto de Santa Ceia, irmão, sabe, uma das coisas que eu mais tenho sido confrontado é sobre tradições de homens sobre a Santa Ceia. A palavra do Senhor é a verdade, nós ministramos a verdade aqui, e assim como chegaram para os discípulos para questionar os discípulos de Jesus, tem muita gente que tem se levantado para vir confrontar, pessoas que frequentam essa igreja, que vêm aqui, porque pela palavra eu digo que eles podem ceiar, eu digo que eles podem participar da comunhão, e alguém sai lá de fora com tradições de homens e diz, e lá nessa igreja pode isso, é? Aleluia. Hipócritas. Hipócritas. Porque eu nunca encontrei algo para dizer que alguém não podia estar aqui ceando. Eu ministro a palavra, eu sigo o que está escrito, a palavra é Jesus. E eu posso, com toda a autoridade, chamar eles de hipócritas, porque eu sou um defensor do evangelho genuíno. E criança pode ceiar nessa igreja? Pode. Visitante de outra denominação pode ceiar nessa igreja? Pode. Nasci de novo hoje, posso ceiar? Pode. Isso não pode, a tradição diz que isso é pecado. Você não é casada, você não pode cear. Está escrito aonde? Está escrito aonde isso, irmãos? Se eu fosse você, não iria mais nessa igreja. Irmãos, eu estou falando de algo que eu conheço muito bem. Eu sei porque sei do que eu estou falando. Um monte de hipócritas, vivendo sob tradições que inventaram, pegaram a ceia do Senhor, pegaram o dia de culto da Santa Ceia para colocar em tradições humanas, tradições de homens. E agora quando chega alguém pregando a verdade, eles chegam para confrontar. E eu estou aqui, irmãos, para confrontar realmente essas pessoas que tentam implantar aqui dentro tradições humanas. E aqui algo, irmãos, que estava muito claro, mas às vezes, você sabia que muitas vezes a gente pode estar com algumas tradições ainda? Tradição da vovó, do vovô, da titia. E isso, irmãos, começou a ser ministrado ao meu coração, que eu comecei a sondar a minha vida. Se de repente eu não estou ainda seguindo algumas tradições de homens e deixando de desfrutar do poder da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então aqui Jesus ele vai confrontar. E ele confronta e fecha esse texto falando sobre isso no verso 20. Na verdade no verso 19 ele diz assim, 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Então Jesus aqui ele pega e começa a falar sobre o que é que nos contamina, sobre o que é perigoso
no meio cristão, é aquilo que sai da nossa boca. Ou seja, aquilo que nós não temos entendimento ainda, abrimos a nossa boca para falar, ou também aqueles que vivem sobre essas tradições. Aí sim, quando eles falam, isso contamina. Isso contamina. Cuidado com o perigo de contaminação. Eu estou falando para você aqui hoje, cuidado com o perigo de contaminação. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com os conselhos que você vai tomar com outras pessoas. Porque eu lembro de uma pessoa que chegou aqui e ela ceou junto com a filha dela. E depois ela foi perguntar a um pastor de uma outra igreja. E aquele pastor disse para ela que essa igreja era excomungada. Sabe o que aconteceu? Ela foi contaminada porque ela não está aqui. Com certeza ela foi contaminada. Isso é a prova que o que contamina é o que sai pela boca desses hipócritas. Eu e você, irmãos, que temos a palavra verdadeira, você é um responsável para combater esse tipo de hipocrisia. Você pode pegar a palavra do Senhor, você não vai dizer porque o pastor diz. Você pega a palavra, leia a palavra e diga, me mostre na palavra aonde é que isso está escrito. E você pode com ousadia combater esse tipo de hipocrisia. Porque aqui Jesus combateu, ele exortou os seus discípulos, diz, nem vocês ainda não sabem. Eu digo para vocês hoje, nem vocês ainda não sabem que o que contamina é o que sai da boca e não ritos religiosos. Eu quero dizer para você, irmão, nessa igreja, a Santa Ceia, a ceia do Senhor não é um rito religioso. Não é um ritual religioso aqui, amém? Nós fazemos isso aqui com entendimento, sabemos porque foi uma ordenância do Senhor Jesus. E Ele deixou bem claro como era que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor. Não com preceitos, nem com tradições de homens. Eu não sei o que inventaram por aí. Tantas coisas que eu já ouvi falar sobre a ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia. Abra lá em Colossenses capítulo de número 2. Aleluia. Deus é bom. Colossenses aleluia. Quantos estão entendendo nessa noite? Colossenses capítulo 2. E vamos ler o versículo de número 8. Jesus, ele alertou os seus discípulos sobre o perigo daquilo que sai da boca. Nós vamos encontrar na palavra que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E aqui em Colossenses capítulo 2, versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo o que? A tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo está alertando aqui a igreja de Colossos, dizendo assim: olha, tendes cuidado, para que ninguém o torne você presa, pelo quê? Pelas vãs filosofias, pelas vãs sutilezas, pelos rudimentos do homem, pelos rudimentos desse mundo. Então veja que precisamos ter cuidado com isso, irmãos, porque isso nos prende, isso nos torna presa. O Senhor, Ele nos libertou do império das trevas,
treva é falta de conhecimento. E a palavra do Senhor vai estar sempre nos exortando, sempre nos ensinando a termos cuidados com isso. Para quê? Para que não venhamos a nos tornar, voltar à prisão. Eu lembro que Paulo ele exorta aos Gálatas e falando: ei, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou a voltar às práticas antigas? Às vezes, irmãos, eu fico admirado porque as pessoas elas chegam, elas ouvem a verdade. Você tem todo um cuidado de trazer uma mensagem que liberta, uma mensagem que deixa bem claro, que esclarece acerca das coisas de Jesus, acerca daquilo que Deus quer fazer através da sua palavra, através do seu ensinamento. Aí as pessoas ouvem, elas ouvem, mas parece que tapam os ouvidos. Aí quando é amanhã que você liga para elas, elas estão falando as mesmas coisas antigas do mesmo jeito. Eu lembro que eu parei outro dia para ensinar uma pessoa sobre salvação, que salvação não é por obras, salvação vem pela fé, é de graça. Passado um ano mais ou menos, eu liguei para essa pessoa: eu estou tentando ser salva. Vai tentar a vida inteira. Eu estou tentando me melhorar a cada dia para ser salvo. Por quê? Porque voltou a ouvir novamente as mesmas coisas. Eu vou dizer algo para você pelo Espírito aqui hoje, irmãos. Nós precisamos alcançar pessoas, nós precisamos ministrar a palavra. Mas uma coisa que eu tenho ouvido muita gente falar, diz assim: você pode entregar sua vida para Jesus e pode congregar onde você quiser. Diga isso mais não. Não diga isso mais não. Diga a eles que eles precisam ser libertos pelo conhecimento da palavra. Pelo conhecimento da palavra. E mais, eu dou a você aqui hoje uma autoridade, uma autorização. Se eu pregar alguma coisa aqui que não esteja de acordo com a palavra, você tem toda a autorização para depois chegar a dizer: pastor, o senhor não falou o que estava escrito. Pode falar para mim. Pode falar para mim, irmãos, porque eu entendi que o Senhor disse que eu vou prestar conta de cada uma das palavras que saem da minha boca. Às vezes eu fico pensando onde é que está o temor desse povo, desses hipócritas que ficam desviando os filhos de Deus da verdade. A gente alcança uma pessoa para Jesus, diz a ela como é que tem que ser, e alguém chega, a gente aqui tem todo o cuidado de não colocar mais peso sobre as pessoas, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí eu trago você para cá e começo a colocar peso sobre você, uma cangaia nas suas costas e botando carga: você não pode isso, você não pode aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Onde a palavra diz: cuidado para que ninguém te torne presa. É isso que a palavra está dizendo, irmãos. É muito sério. Então, quando você pregar a palavra para alguém, diga: você precisa ir para uma igreja que prega a palavra. Leia a sua Bíblia. Se alguém prega uma palavra que não está escrito, você pode se levantar dali e dizer: daqui eu não fico mais hoje aqui, eu vou para outro lugar. Aleluia. Aleluia. Nós vemos lá no capítulo 6 de João, Jesus confrontando aquele povo, aqueles fariseus, aqueles escribas e os discípulos e toda a multidão que seguia a Jesus. Jesus disse: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem aqui não comer a carne do Filho do Homem e não beber do sangue não tem parte com ele. Quantos sabem o que foi que aconteceu? Os próprios discípulos, eles disseram: duras são essas palavras de ouvir. Depois ele pergunta, o povo começa, os próprios discípulos deles começam agora a deixar ele. Ele vira para os 12 e diz: e vocês não querem ir também não? Aí Pedrão, que já tinha tido a revelação, disse: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Aleluia. Fica com a verdade, irmãos. Fica com a verdade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, agora versículo número 29. Eu não vou me ocupar muito em pregar para você aqui hoje não. Quero ler algumas verdades aqui na palavra. Efésios capítulo de número 4. E o versículo de número 29. Aleluia. Essa aqui agora é para nós tomarmos cuidado com o que nós falamos.
Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Vou dizer de novo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É uma instrução para nós, Paulo instruindo nós como igreja, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, para que não venha enganar a ninguém, para que não venha conduzir ninguém à perdição, para que não venha conduzir ninguém a um caminho de erro. Aleluia, aleluia, nós devemos tomar cuidado com isso. No capítulo 5 e no versículo 6, aí de Efésios diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo lhe exorta primeiro aqui para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Por quê? Porque se você fizer isso, irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai estar enganando uns a outros. E aqui ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Falar o que não está escrito provoca a ira de Deus sobre essas pessoas. Sabe, irmão, às vezes eu fico olhando se essas pessoas, onde está o temor do Senhor? Aonde está o temor do Senhor? Porque a palavra o tempo todo ela nos exorta, ela nos ensina a tomarmos os devidos cuidados para que não saia isso. Como é que eu vou pegar a verdade, vou pegar a palavra do Senhor, vou colocá-la no bolso, vou engavetar ela e agora começar a inventar coisas e começar a dizer coisas para a igreja que o Senhor não disse? Começar a instruir, ensinar você coisas que a palavra nunca ensinou, irmãos. Eu não quero atrair a ira de Deus sobre a minha vida. Eu não quero atrair a vida de Deus, a ira de Deus sobre a minha vida. Então veja, irmãos, que é um perigo a gente de repente começar a agregar a nossa vida as tradições de homens, as tradições humanas. Eu lembro que quando eu me converti, isso foi uma das coisas que mais deu trabalho para mim. Eu ficava preocupado se eu não estava desonrando as tradições que eu fui criado. Paulo ele nos ensina a tomarmos cuidado para que nós não venhamos a fazer um irmão tropeçar com algumas das nossas atitudes, enquanto essa pessoa ela ainda não aprendeu, ela não entendeu ainda que aquilo é uma verdade. E às vezes para isso você precisa tomar alguns cuidados. Ao exemplo, Paulo está falando sobre as comidas. Ele diz que se o seu irmão às vezes ele acha que comer determinada coisa é pecado, você deve evitar de fazer aquilo para que o seu irmão não venha pecar. Está falando de irmão, amém? Está falando de irmãos. Mas você precisa deixar ele no engano? Não. Você precisa chamar ele e dizer: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu descobri uma verdade. Isso não passa de uma tradição humana. Quantos aqui já deixaram de comer carne na Semana Santa? Eu já, irmãos. Eu já não comia carne na Semana Santa. Por quê? É uma tradição. Só pode comer peixe. Eu fui liberto disso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer isso, eu não preciso comer carne na Semana Santa, ok? Eu posso aproveitar para comer peixe, sim. Agora eu não estou mais preso a isso. Eu não estou mais preso a isso, apegado a tradições humanas. Por quê? Eu entendi que isso era pecado. Não é o que entra que contamina. Eu fui contaminado, foi pelo que saiu da boca de muitos. Eu fui criado, irmãos, e instruído que na Semana Santa, na quinta-feira maior, lavava só o rosto. No tempo que eu era menino isso era bom, não era?
doidinho para não tomar banho. Olha, tome banho hoje, amanhã só lava o rosto. Na sexta-feira não podia tomar banho, não podia fazer nada disso. Tradições humanas, prisões eternas. Se eu pegasse o violão hoje para louvar ao Senhor aqui na Semana Santa agora, era excomungado, porque eu me lembro que as pessoas tiravam até as cordas dos violão. Luto. A gente coloca luto pelo quê? Pelo que morreu, não é isso? Só que Jesus não está morto, Jesus está vivo. Eu não preciso viver colocando luto numa Semana Santa, num dia que estabeleceram. Tradições humanas. E aí, irmão, nós precisamos tomar cuidado, porque se nós queremos o melhor de Deus, se nós queremos o novo de Deus, se nós queremos a aceleração de Deus na nossa vida, nós precisamos deixar de lado, para trás, todas essas coisas que não nos servem mais, não nos acrescentam mais. Você não é condenado pelas coisas que você aprendeu de forma errada, mas Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei quais as tradições que você ainda carrega, eu não sei se na virada de ano você tem que vestir uma roupa de determinada cor, eu não sei se para levantar de manhã você tem que calçar o primeiro calçado tal, eu não sei se você se levantar e sair, você não pode voltar mais, porque isso é problema. Eu não sei qual a tradição que você ainda carrega, eu não sei se você não pode comer determinadas comidas de noite, eu não sei se você não pode comer determinadas comidas em tais dias. Ei, irmãos, não é isso que contamina você. O que contamina é o que sai de dentro do coração contaminado. Isso é perigoso, isso é um problema. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Acaba com isso, irmãos. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o que está proposto diante de mim. Há uma vida nova em Cristo Jesus proposta para mim e para você. Há um novo de Deus. Deus é um Deus que realiza novas coisas, estabelece uma nova vida. O Deus, Ele quer te libertar dessas prisões, dessas coisas que não nos acrescentam nada na nossa vida. Você pode viver essa vida de aparência. Aleluia! Você é daquela igreja lá, que tem uma parede preta, irmãos, isso não tem nenhum problema. Viva a sua vida de santidade, mostre o poder de Deus sobre a sua vida, e não tem parede preta nenhuma que venha atrapalhar sobre isso, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Eu já fui criticado, irmãos. Quanto percebe que dificilmente eu ministro aqui, lendo aqui na Bíblia. Hoje eu vim cumprir uma tradição, amém? Aleluia! Eu gosto, irmão, da Bíblia impressa. Eu amo estudar pela Bíblia impressa, mas é melhor, a tecnologia facilita mais, sim ou não? Problema de quem não sabe lidar com a tecnologia. Eu aprendi a lidar com a tecnologia. Qual a diferença faz entre a Bíblia impressa e a Bíblia digital? Tem alguma diferença nisso? Que absurdo. Levante sua Bíblia. Aí alguém levanta o tato. Levanta a palavra. Você deve levar a palavra do Senhor na sua boca, glorificando ao Senhor. Eu lembro que alguém um dia confrontou uma igreja, disse: eu vou botar a Bíblia no chão e vou pisar em cima. O que aconteceria com você se eu fizesse isso aqui hoje? Talvez muitos se escandalizaria. Só que isso aqui é um livro. Enquanto ele está aqui, é um livro. Ele é rema quando ela cai aqui dentro de mim. Vem por revelação. Quantos creem que aquele autor que interpretou Jesus na cruz, ele precisou ler a Bíblia? Quantas pessoas encenam Jesus num dia de Natal, num dia de Semana Santa? Eles têm que ler a Bíblia para saber o que foi que aconteceu. E nem por isso funciona na vida deles. Tradições humanas. Abra sua Bíblia aí no Salmo 91 e bote ele na porta da sua casa. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia. Não, irmãos. Graças a Deus hoje pelo digital que você anda com a Bíblia em quase todos os lugares, né? Mas já imaginou você numa situação e você precisar da sua Bíblia que estava lá em casa? Seja você uma Bíblia ambulante. Seja você uma Bíblia ambulante, vivendo a palavra de Deus na sua vida, das pessoas olharem para você e conseguir ler, dizer: eita, esse aí tudo pode naquele que fortalece ela. Ninguém para esse crente não, nem adianta, nem tente.
Nem tente, porque ele vive a palavra. Aleluia. Quem aqui gosta de lavar prato? Sabe, irmãos, crente tem que ser mais ou menos como aquela esponja que a gente bota um detergentezinho nela. Enquanto está só o detergente, não tem muito efeito. Mas aí você coloca debaixo da torneira e encharca ela de água. E você começa a apertar ela. Quanto mais você aperta, mais sai espuma. Quanto mais você aperta, mais sai espuma. Assim tem que ser o crente. Quanto mais lhe apertarem, mais palavra vai sair da sua boca. Quanto mais você ser apertado, mais você vai abrir a boca e confrontar o inferno com a palavra de Deus, irmãos. Não é tradições humanas. Não é você com a Bíblia debaixo do braço. A paz do Senhor, passeou. Passeou por onde? Passeou por alguns lugares. Passei pela palavra de Deus e viva ela, irmãos. Aleluia. A palavra, ela é poderosa sim, implantada. Ali quando Paulo fala em Colossenses, diz, ele vai falar que nós devemos estar arraigados em amor em Cristo Jesus. É você andar arraigados em amor. Você andar tão cheio que se triscar em você é palavra que sai para todo lado. Aleluia. Aleluia. É assim, irmão. Eu digo, ei, cão, tu quer ouvir? Se você se aproximar, você vai ouvir. É melhor você ficar longe. Porque se ele se aproximar, ele vai ouvir. É por isso que a palavra diz, achegai-vos a Deus, resista a ele. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fugir, ele não aguenta, irmãos. Agora, religioso, anda em parceria. Pastor, porque todo o que perverte a palavra de Deus é um parceiro do diabo. Aleluia. Abra aí em 1 Timóteo. Aleluia. 1 Timóteo. E o capítulo de número 4. Primeiro Timóteo capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo número 1. Eu quero ler com você esse texto até o versículo de número 7. Mas o Espírito, quantos crê que o Espírito Santo está aqui? Aí na sua Bíblia está com E maiúsculo? Aí é o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz assim, mas o Espírito expressamente diz. Quem é que diz? O Espírito. Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você sabia que o demônio ele tem doutrina? Você sabia que o diabo tem ensinamentos também? E você sabia que o diabo ele não levanta alguém lá do mundo para vir ensinar as doutrinas dele na igreja? Ele usa muitos que se dizem de Deus. Porque alguém que não tem contato nenhum com a palavra, não vive a palavra, você vai crer por quê neles? Isso, irmãos, me choca, isso me confronta, porque eu prego a palavra para alguém, eu vou na casa de alguém, falo de Jesus para ele, fala de salvação, ele entrega a sua vida para Jesus, ela vem para a igreja, ela tem comunhão com os irmãos, ela recebe a Santa Ceia, e no outro dia, um espírito enganador vem dizer a ela que ela não pode fazer isso, irmãos. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério, nós precisamos atentarmos a isso. E aqui Paulo está dizendo que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Ele diz que muitos apostatarão da fé, fazendo o quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Há um Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade.
Só tem um Espírito. Mas tem gente que não se conforma com um, quer vários. Qualquer um outro que não seja o Espírito Santo é espírito de demônios, é espíritos enganadores, são doutrinas de demônios. Olha o que vai dizer no verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa. Diga, toda criatura de Deus é boa. Aleluia! E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas, verso 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Aleluia! O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aqui a Timóteo, ele fala para que venhamos a ter cuidado. O Espírito Santo nos ensina e ele nos expressa, dizendo que nos últimos dias alguns apostatarão. Você sabe o que é apostatar? É separar, é deixar a fé. Apostasia é separação. Amém? E aqui está falando que alguns apostatarão da fé. Por conta de quê? Por conta de dar ouvidos. É porque deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pastor, o que é uma doutrina de demônio? Tudo aquilo que tenta perverter a palavra de Deus. Qualquer coisa que tenta perverter a palavra de Deus é uma doutrina de demônio. É um ensino, doutrina é ensino. As pessoas às vezes perguntam, pastor, na sua igreja, nessa igreja, Verbo da Vida tem doutrina? Tem. Amém? Só não tem as de demônios. Aqui tem uma doutrina de Cristo. Diga, aqui tem doutrina de Cristo. Aqui tem ensinamento de Jesus. Aqui tem ensinamento da palavra, pois ela é segurança para as nossas vidas. Mas aqui não é permitido nenhuma doutrina de demônio. Qualquer um que vier aqui, que ousar a pregar outra doutrina que não seja de Cristo aqui não tem lugar. Aqui não tem parte. Você pode vir de onde vier com as suas tradições, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você deve deixar elas ali da porta para lá. Porque aqui dentro e caminhando conosco não tem espaço para doutrinas de homens, doutrinas de demônios. Aleluia. Aleluia. Dura essa palavra, né? Mas é salvação para as nossas vidas, irmãos. A cada dia que passa nós temos que nos firmar no Evangelho de Jesus. Nós cremos, irmãos, sobre as dispensações que Deus, Ele vem trabalhando do seu plano através das dispensações. Nós cremos, e alguns creem de uma forma, outros creem de outra, mas nós cremos em mais ou menos, pelo menos é o que nós vemos à luz das Escrituras, sobre 7 dispensações. Dispensação da consciência ou da inocência. Primeiro, o homem era inocente. Depois, a dispensação da consciência, que é quando o homem se torna conhecedor do bem e do mal. Depois nós vemos a dispensação do governo humano, né, que é quando Deus estabelece novamente através de Noé
o governo sobre o homem. Depois nós vemos a dispensação das promessas que Deus faz a um homem chamado Abraão, e ele dispensa várias coisas sobre a vida daquele homem para ele estabelecer. Depois nós vemos uma outra dispensação, que é o tempo da lei, a dispensação da lei, e graças a Deus chegamos na dispensação da graça. Nós vivemos na dispensação da graça. O que é dispensação, pastor? Foi que Deus disponibilizou uma graça poderosa sobre nós. A graça, ela veio desde o início, mas ela vinha sobre pessoas. A Bíblia vai dizer que Abraão ou Noé achou graça diante de Deus. E nós vamos ver vários lugares onde as pessoas elas encontraram graça e favor diante de Deus. Agora, irmãos, a graça foi derramada sobre nós. Nós fomos alcançados pela graça, mas não foi de graça. Foi um preço muito alto que foi pago pela minha e pela sua vida. É por isso que essa mesa ela representa aquilo que Jesus conquistou para nós, com alto preço. E uma vez que Jesus pagou todo o preço, toda a dívida, Ele dispensou de graça para nós. Graça sobre graça foi derramado sobre nós. Mas irmãos, em todas as dispensações, nós vemos Deus estabelecendo responsabilidades sobre o homem. Lá na dispensação da inocência, Deus disse para o homem: não coma, porque se comer, vai morrer. Era desobediência. O problema não estava no fruto, era na desobediência. Mudou alguma coisa? De jeito nenhum. Até hoje a mesma coisa é obediência à palavra de Deus. E em toda dispensação Deus estabelecia uma responsabilidade. Uma vez que o homem não cumpria com a responsabilidade, ele fracassava, ele atraía sobre ele um juízo. Deus estabelecia uma responsabilidade, selava uma aliança, o homem fracassava, atraía-se um juízo sobre ele. Se nas outras dispensações, irmãos, veio o juízo sobre o povo que fracassou na responsabilidade, como não virá sobre nós, se nós não nos atentarmos para a responsabilidade que Jesus estabeleceu sobre essa dispensação? E talvez uma boa parte da igreja não sabe qual é a sua responsabilidade nessa dispensação. E a responsabilidade nossa, que Jesus estabeleceu nessa dispensação, é adorar ao Pai e guardar a sã doutrina. A responsabilidade é guardar a sã doutrina. Você quer saber qual é o fracasso? O fracasso são as doutrinas impuras. É muito sério isso, irmãos. Você aderir, você absorver doutrinas impuras vai atrair fracasso para a sua vida. Tem gente que está falando sobre os falsos mestres e os falsos profetas. Eles ainda não vieram. Eles ainda não vieram. Agora, nesse momento, os que atuam são os filhos da desobediência, o espírito do anticristo, os espíritos de demônios. E as falsas ou as doutrinas impuras é o fracasso para muitos filhos de Deus, que não se atentarem a olhar para a palavra e decidir viver o evangelho genuíno. Pastor, e qual vai ser o juízo sobre aqueles que não obedecerem, que não cumprirem a responsabilidade? Querem saber? As falsas doutrinas. Jesus estabeleceu uma doutrina sã, verdadeira, só essa. Você que está aqui hoje, nós temos uma doutrina, um ensino de Jesus, e nós devemos seguir somente a isso. O que passa disso é procedência maligna. Pastor, nessa igreja pode isso, pode aquilo, pode isso, pode... Vamos para a palavra. O que é que a palavra diz? A palavra está dizendo assim, 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 assim. Algumas coisas, irmãos, nós entendemos pela palavra, e se você viver pelo Espírito, você não vai nem perguntar ao pastor.
Você pergunta ao Espírito Santo. E eu tenho certeza que ele vai responder. Eu só não sei se você está disposto a obedecer o que ele falar. Pastor, é pecado beber? Na sua igreja pode beber? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se você quiser se tornar preso novamente da bebida, fica à vontade. Eu digo, você pode, mas você não deve mais. Se você foi liberto, para que você quer beber? Vai acrescentar o que na sua vida? Nada. Então deixa ele ficar livre disso, irmãos. Mas eu não posso aprisionar você aqui hoje. Ó, irmão, eu vi você tomando uma cervejinha ontem, você não pode sair hoje não. Se você examina o seu coração, o Espírito Santo vai ministrar para você. Se peça perdão, se arrependa disso e está tudo certo, irmãos. Agora eu não vou ficar aqui apontando o dedo para você. Eu tenho uma responsabilidade: defender o ensino genuíno, a doutrina de Jesus, e ter cuidado para não inserir nenhuma doutrina impura. Veja que não é a falsa, é as impuras. Porque a falsa para mim e para você hoje é falsa de conhecer, sim ou não? Mas é as impuras. O que é impura? É aquela que é misturado com o que é puro. E aí fica mais fácil de você receber. Mas depois vão vir as impuras. E para isso eu quero ler um outro texto com você nessa noite. 2 Timóteo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos encerrar essa mensagem, irmãos. Mas eu quero deixar isso no seu coração hoje. Começando um ano onde você vai começar a alinhar a sua vida, deixando de lado, pondo de parte essas coisas que não vão acrescentar nada à nossa vida. Amém? E em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo mais uma vez instruindo ao jovem Timóteo, no versículo 1 ele diz assim: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção aqui, irmãos. Olha o que aqui a palavra diz aqui, ó. Conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Diga, todos serão julgados. Então Paulo está pedindo, fazendo um juramento diante de Deus e diante de Jesus Cristo, aquele que há de vir, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele diz: conjuro-te diante deles, que pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-os às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Sabe, irmãos, é isso que eu vejo na palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos instruindo sobre algumas coisas que nós devemos prestar atenção. Paulo está nos instruindo. Jesus disse que tome cuidado com o que sai da nossa boca, cuidado também com aquilo que nós ouvimos, com as fábulas, com as velhas caducas. Tem coisas que já caducou na minha e na sua vida. É hora de você abandonar isso, deixar isso para lá. Não fica, irmãos, retrocedendo, não fica também resistindo à palavra dizendo que você tem que mudar, e você dizendo, não precisa disso, eu aprendi que não preciso disso. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu não era casado, e as pessoas diziam, para que casar? Não precisa mais, não vive de bem, está tudo bem, pode viver assim desse jeito. Mas eu encontrei na palavra que eu não precisava viver daquele jeito, era só resolver uma situação. Às vezes coisas, irmãos, bem simples, mas já caducaram na nossa vida, e a gente ainda está lá, sabe, todos os dias pegando aquilo dali. É hora de lançarmos isso fora. E aqui Paulo, ele exorta a Timóteo
para que ele diz, eu conjuro diante de Deus, ou seja, faço um juramento perante a Deus e a Jesus Cristo, que a tua responsabilidade é pregar a palavra. Foi isso que Deus falou comigo, irmãos, que eu devo estar aqui o tempo todo para pregar a palavra e nada mais isso. Eu me empenho o tempo todo a ensinar a doutrina de Cristo, aos ensinamentos de Jesus. Ele diz que depois alguns vão ter comichão nos ouvidos. Não, eu não vou para a igreja hoje não, o pastor toda vez que eu vou lá ele fica falando aquelas coisas. Ele está falando que eu preciso me alinhar com a palavra, ele está falando que eu preciso isso, e aí começo agora a buscar aqueles que você gosta de ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, você que está aqui hoje, tenha cuidado com o que você está ouvindo. A internet está cheio de ministros da palavra, está cheio de pessoas inclusive fazendo grande sucesso lá, mas tenha cuidado, filtre bem o que eles estão falando, tenha cuidado, porque essas pessoas, as pessoas vão dizer, meu Deus, que maravilhoso, que pregação maravilhosa. Tenha cuidado, você não é proibido de ouvir não, mas você é responsável pela sua vida, para você filtrar o que você está ouvindo. Ah, bom, eu ouvi fulano de tal. Às vezes é muito bom ouvir determinadas pessoas, porque ele não vai te confrontar. Na hora que não tiver bom, você só muda de mensagem, vai procurar outro. Chegou um tempo que facilitou isso. Às vezes eu ficava me perguntando como vai ser isso. Está aí o tempo. Hoje eu vejo pessoas na internet, dizendo, pastores de internet. Seria bem mais confortável, não seria? Eu estar lá em casa, uma sala com uma TV, com um monitor, uma câmera maravilhosa, e eu pregando a palavra, e 1 milhão de seguidores lá na internet. Oh, que palavra maravilhosa! Só que eu pregando o que eles querem ouvir. Quando você vem aqui, irmãos, você não ouve o que você quer ouvir. Você ouve o que você precisa ouvir, porque Deus te ama, e Ele quer conserto para a sua vida. Ele quer mudar a realidade da sua vida. Pelo quê? Pela transformação da nossa mente. Paulo escrevendo a Romanos, ele diz assim, não vos moldeis a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente. Fazendo o quê? Deixando as tradições de homens, deixando as velhas caducas, as fábulas, e deixando a palavra entrar. Para quê? Qual é a finalidade disso, pastor? É só para eu estar seguindo uma ordem? É só para eu obedecer ao mandamento? Não, filho de Deus. É para poder tu experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus tem o melhor para mim e para você nesse ano. Deus tem o melhor já reservado para mim e para você. E Ele quer que você se lance mesmo na palavra, lançando fora essas coisas. Renove a sua mente, deixa a palavra, deixa a água lavar aquilo que ainda está te contaminando. Aleluia, aleluia. Paulo vai falar aos Romanos lá no capítulo 10, ele diz que os judeus, eles são um povo zeloso a Deus, mas sem entendimento. O que foi que aconteceu com eles? Estão lá ainda até hoje esperando o que eu e você já temos acesso. Aleluia, aleluia. Por conta da religiosidade, por conta das tradições humanas, por conta das tradições dos anciãos. Ah, porque eu aprendi assim e assim eu vou continuar. Não, irmãos, Deus está aqui para mudar a nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu não quero, irmãos, ver você sendo levado para todo lado, por todo o vento de doutrina, como alguém que não sabe de onde veio nem para onde vai. Deixa o Espírito Santo te conduzir, porque a palavra diz que Jesus, Ele mesmo disse, eu vou, mas eu vou enviar o outro, o ajudador, o Espírito Santo da verdade, e Ele vos conduzirá a toda a verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos encerrar essa mensagem. Então, irmãos, olha o que nós devemos fazer. Fica gravado isso no teu coração. Devemos rejeitar todo tipo de doutrina que baseia a santidade em obras. Pega isso. Devemos rejeitar. Não importa de onde vem. Todo tipo de doutrina que baseia a santidade em obras. Você entendeu isso?
que a santidade é pelo seu jeito de vestir, pelo seu jeito de andar, simplesmente porque você cumpre algumas coisas que é lícito. Mas se isso for uma doutrina, rejeite. Porque a doutrina que nos salva, que nos purifica, é a doutrina de Jesus. Amém? Então nós temos esse ano todinho para desfrutarmos de coisas novas. E o Senhor hoje, Ele iniciou o ano falando comigo e com você, para que nós venhamos a deixar essas coisas. Seja livre, irmãos. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Livre de tudo que possa nos prender. Não importa o lugar onde você estiver, não importa a hora onde você estiver, você é livre. Você é livre. Eu lembro que um dia eu fui criticado porque eu estava em um lugar e eu estava ali por respeito à família. Era num velório. Estavam lá as pessoas, cada um chegava, porque olha o que é complicado, irmãos. Nós estávamos diante de um velório, diante de uma pessoa falecida, que eu sabia qual a decisão que aquela pessoa já tinha tomado, e graças a Deus ela já tinha tomado uma decisão por Jesus. Então eu estava ali apenas sentindo uma dor, uma saudade da separação, porque ele tinha partido bruscamente. Mas dentro de mim havia paz e alegria, porque eu sabia que ele estava com o Senhor. E eu fui criticado porque eu estava ali ao lado daquele caixão e eu não chorava. E aí chegou aquela mistura de coisas, porque de repente chegou uma turma de gente: vamos rezar um terço para encomendar a alma do falecido. Aí lá estou eu, do lado. Eu continuei ouvindo, mas eu não repetia aquilo que estava falando. Aí depois alguém me perguntar: por que você não faz isso? Eu digo: porque isso é tradição de homem. Isso não tem poder algum. A alma dele, ele decidiu antes de morrer. Então ela já está lá, não precisa mais disso. Aí depois chegou alguém com a ladainha. Quem sabe o que é ladainha? É uma teorega, muitas vezes repetida. Infelizmente, pessoas estão presas naquilo, porque não conhecem. Aí meu Deus, veja isso, hoje. Você de repente que nasceu numa tradição dessa, se você morrer, falecer, e alguém não deixar as pessoas fazerem isso, pronto, acabou-se para a família. É um absurdo, porque ninguém encomendou a alma dele, morreu sem a vela na mão, morreu sem a luz. Ei, a luz é o Espírito Santo. É antes, irmãos, isso são apenas tradições humanas. E eu estava ali tranquilo com aquilo. Mas numa oportunidade eu aproveitei para depois trazer instrução. Sabe o que aconteceu diante daquele posicionamento que eu tomei? Nós estávamos ali e de repente eu estava debaixo de um pé de árvore, com um monte de homens arrodeados e querendo saber sobre a verdade. E eu pude ministrar para os corações deles sobre as verdades. Eu disse: depois que está ali dentro do caixão, a única coisa que nós temos a fazer aqui é levar o corpo para enterrar. Porque o espírito e a alma dele, ele decidiu com vida. E eu disse: vocês que estão aqui hoje ouvindo essas palavras, decidam hoje, porque no dia que morrer ninguém pode decidir por vocês. Ninguém pode decidir mais por isso. E veja o que acontece. Eu lembro que um dia eu ouvi um padre arretado falando isso. É um moreninho, acho que muitos já viram as pregações dele aí na internet, né? E ele fala exatamente isso: você vive a sua vida do jeito que você quer, você vive a sua vida de qualquer jeito, e depois que você morrer, alguém vai ter que rezar para você ir para o céu. Mas não, você vai para o inferno, porque se não tomar decisão com vida, vai parar lá. Amém? Que você não seja preso mais sobre tradições, que você não seja preso mais sobre essas filosofias, por mais bonitas e belas que elas sejam, que você seja liberto pelo poder da palavra do Senhor. Quero chamar o grupo de louvor para cá, para que nós possamos agora ceiar. Que você hoje venha ceiar com entendimento, porque eu creio no novo de Deus, no poder de Deus para a sua vida nesse tempo. Amém?